A gente deve ficar preocupadão mesmo? Tô pensando sobre isso. Tô aqui no aeroporto de Congonhas, pronto pra poder voltar pro Rio de Janeiro. Na verdade, vou participar da live do GE aqui e depois pego meu voo pro Rio. E tava me refletindo, troquei ideia com o Vilela tava num voo aqui antes do meu, a gente tava trocando ideia ali. E eu tava pensando sobre isso. Eu falei, cara, acho que tem uma lógica pra um vídeo aí. A gente tem que se preocupar muito mesmo, tá na hora de se preocupar. Até que ponto o Fluminense está numa má fase, está oscilando, ou a gente está falando de algo que, ontem pelo menos jogou bem. Enfim, sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor, tô voltando da cobertura do Fluminense e Corinthians aqui em São Paulo, uma derrota foi 2-0 ainda, né? Aquele segundo gol lá desnecessário. O Corinthians tá virando mestre em fazer gol desnecessário no finalzinho no Fluminense. Teve aqueles dois da semi da Copa do Brasil, no último minuto praticamente, e agora outro. Mas enfim, dá um like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se não for inscrito. E eu acho que vale debater um cadinho. Ontem a gente estava fazendo live, eu e o Fio, e a gente pesquisou algo que até virou matéria agora também no GE, de que o Fluminense não ficava 4 jogos sem fazer gol, na verdade não ficava 3 jogos sem fazer gol desde 2018. E ficou 4, agora já tá 4, né? E isso obviamente chama a atenção de cara já. O Fluminense não tem feito gol. Óbvio que quando a gente junta esses 4 jogos, e ontem eu perguntei isso pro Eduardo Barros na coletiva, por que o Fluminense não faz gol, é óbvio que a primeira coisa que você pensa, acho que tem que ser essa, que ok, mas um desses 4 jogos a gente não tá com um time titular. Foi na altitude, beleza. Mas ainda assim, se você pular e ignorar o jogo contra os Strongest, você tem uma sequência de 3 jogos sem fazer gol, de um jogo que a gente não levou gol, porque o ataque deles foi muito inoperante, inoperante mesmo, que é o jogo contra o Flamengo. Um jogo contra o Botafogo, onde eles finalizaram muito, eles não tiveram tantas chances, mas concluíram em gol e fizeram um gol numa falha nossa. E ontem, de novo, a gente deu um contra-ataque e a gente tomou um gol que as chances do Corinthians foram muito os gols mesmo. Você não tem, ele tem uma defesa do Fábio num chute de longe, enfim. Então a gente tá falando que a defesa, ela não tá horrível, nossa, não, acho que a defesa tá seguindo quase que um curso normal, na verdade. Mas o ataque tá muito diferente. O Fluminense era o time do ataque espetacular. E acho que tem alguns fatores que estão me incomodando por isso. O Germancano não recebe a bola. Aí, trocando ideia com o Vilela tá falando, o Arias caiu de produção e tal, ele que entrega a bola. E beleza, e eu até concordo realmente. Mas eu não concordo com a conclusão. Eu concordo com a análise e com os motivos, mas eu não concordo com a conclusão de que é por isso que o Fluminense não tá... A grande parada do Germancano, as grandes paradas são a finalização, a coragem dele para finalizar e etc. E a movimentação. Ele volta muito para marcar, ele tá em todos os lugares do campo e na frente da área, perto do gol, ele sabe achar um espaço, ele sabe prever a jogada. Ele sabe sacar que o cara vai chutar cruzado, então ele tem que vir pra cá pra trás do lateral. Ele sabe sacar que o goleiro pode dar um rebote, então já vou me posicionar aqui. E assim, a falta de chances do Germancano nos últimos jogos, eu acho que contrapõe com, por exemplo, no jogo contra o Corinthians, as chances que o John Kennedy teve. Nem falar do Lele, o Lele de fato muito mal, mas o John Kennedy teve e perdeu. O Germancano não teve a chance. Então assim, peraí, o que mudou? O John Arias não saiu, não mudou muita coisa. Óbvio, o Fluminense foi mais pra frente e tal, mas não é que teve grandes mudanças. O Germancano, nesse momento, não tá se posicionando muito bem e também não tá dando essas opções. Ou pelo menos quando a bola bate nele, não é um tipo de jogo que faz uma diferença terrível. Enfim, esse acho que é um dos pontos, é o primeiro ponto. Sobre desespero e etc, como eu falei, é complicado, não é uma situação tranquilona, mas tem um jogo na quinta-feira. E eu acho que esse jogo tem um poder muito grande na mão desse jogo. Que poder é esse? A possibilidade de virar a chave.
O jogo contra o Corinthians, ele me parece um jogo o inverso do que foi contra o Cuiabá. E por que eu tô falando isso? O Cuiabá, a gente não tem uma boa atuação, a gente resolve o jogo com 5, 6 minutos, não foi um negócio desse que saiu o gol do Nino, e ainda faz o segundo, aproveita uma chance para fazer o segundo numa jogada do Marcelo, na pressão, enfim, no ataque do Lima, do Marcelo, do Cano e do Ganso. A atuação naquele jogo não foi tão boa, o Cuiabá teve chances, foi um jogo tranquilo pelo resultado, mas a atuação não é tão boa. Mas a sequência era boa, o resultado foi bom e ele passa direto. E o de agora é meio que isso. A sequência é ruim, o resultado foi ruim e a gente vai ignorar o primeiro tempo melhorzinho. Como eu falei, melhorzinho. A gente não teve Germancano sendo colocado no jogo. Isso me preocupa, porque contra o Flamengo isso vai fazer muita diferença. O fato é que, respondendo as perguntas do início do vídeo, e é interessante ver que algumas pessoas saíram da moita para agora dizer que a cartilha do Fernando Diniz. Ressuscitaram a cartilha do Fernando Diniz. A cartilha do Fernando Diniz, ela é tão engraçada que ela fala bem assim: Diniz ganha alguns jogos. O maluco tá há 1 ano, pô. É sério mesmo que a análise vai ser rasa assim mesmo? Pô, beleza, o torcedor pode ser, eu não vou. Eu sou torcedor, sou jornalista e sou tricolor. Eu, aqui no canal me disponho a analisar um pouquinho além disso. A cartilha do Fernando Diniz é uma piada muito engraçada quando o cara tá com 5 meses. Ela fazia sentido quando o Fluminense perdeu pro América Mineiro, no primeiro turno do ano passado empatou, né, com 1 a mais, perdeu pro Atlético Goianiense em casa e tal. Ou então, depois que foi eliminado pro Corinthians, tomou a virada do Atlético Goianiense, perdeu pro Atlético Mineiro. Ali ela fazia sentido. O Fluminense tá 1 ano já com o Diniz, né, pelo amor de Deus. Analisar sério, fazer uma análise séria disso, faça-me um favor. Faça-se um favor. Mas voltando, o Diniz tá eu citei 2, né? E ele tá talvez no 3º momento de uma oscilação grave do Fluminense. Na primeira vez, vou relembrar rapidinho, o Fluminense teve esses resultados. Foi quando a solução era tirar o Wellington e entrosar André, Martinelli e Nonato. Foi quando ele encontra o Nonato dentro daquele time, é um momento em que o Fluminense está perdendo o Luiz Henrique. E ele começa a revezar bastante ali o Matheus Martins e o Natan e o Iago pela ponta. Enfim, foi esse o primeiro momento e ele achou a solução e o Fluminense voltou, fez aquele encerramento de carreira de Fred, espetacular, aquela fase toda que Fortaleza, que nos levou até a semifinal da Copa do Brasil. E aí foi quando veio a segunda oscilação. Perdeu um jogador. Se no outro era o André, o Wellington e aquela forma de time que se tinha, precisava mudar, agora a gente perdia um jogador, perdeu o Nonato. Aquela eliminação aqui na Copa do Brasil obviamente também tem a ver com a saída do Nonato e a do André. E aí perde o Nonato e aí vem a eliminação, a gente ganha o Fla-Flu, mas depois acho que são 2 ou 3 derrotas seguidas. Atlético Mineiro, Atlético Goianiense, América Mineiro em casa. E aí ele consegue encontrar o time com o Iago como titular. E vem aquela sequência final, acho que de 7 jogos sem perder, ou 6 jogos sem perder, acho que são 7. São 7 isso, acho que são 6 vitórias e um empate. Ou 5 vitórias e um empate, agora não lembro exatamente. E a terceira oscilação agora vem num momento de problema técnico. Não só do técnico, mas problema técnico e físico. Se antes a gente precisava de mudança por mobilidade, que era o caso do Wellington, ganhar dinamismo, depois a gente precisou fazer reposição, foi o problema de Nonato. Agora a gente tem principalmente um problema técnico e físico. Tem jogadores que se lesionaram, que são muito importantes, algo que não aconteceu no ano passado, e quase nunca acontece isso, de você passar 6 meses com praticamente nenhuma lesão, e o Brasileirão do ano passado entregou isso, o Fernando Diniz teve o cenário perfeito. Nesse ano a gente tem lesões de Alexander e Keno, que são jogadores muito importantes. Além disso, você tem jogadores... esse é o problema físico. E além disso, você tem jogadores em baixa técnica. A movimentação que eu falei do Germancano. O André, por exemplo, André e Martinelli fazendo partidas ruins para mim, enquanto o Corinthians, muito mais o Martinelli, claro. Algumas situações técnicas um pouco abaixo.
E aí isso obviamente influencia o time do Fluminense nos resultados. Como o Fernando Diniz vai sair disso? Precisa virar o momento. Primeira coisa é virar o momento. Na primeira passagem lá atrás, a gente tem uma super vitória contra o Botafogo, acho que vocês vão lembrar, golaço do Manuel e tal, que é um amasso do Fluminense, domínio total, e aquilo dali vira o momento. Na segunda oscilação, a gente vai vencer, joga um jogo fora de casa sem público contra o Avaí, enfia 3-0. E recupera um 2-2 com o Botafogo, estava 2-0 com o Botafogo, a gente vai recuperar um 2-2 que a gente ganha ali um quê diferente. O Fla-Flu dessa quinta é isso. Pode ser o primeiro dano irreversível, a gente ser eliminado de uma competição. E lembrando que o Fernando Diniz até hoje, eu não gosto muito dessa palavra, mas dá pra dizer que ele só fracassou, né, numa competição nessa semifinal contra o Corinthians, porque ele assume na Sul-Americana já praticamente eliminado, acho que ninguém bota a Sul-Americana na conta dele, que pese aquele empate horrível com o União fora de casa, mas ele faz 7 pontos, né, na Sul-Americana, faz o 10-1 quando precisava fazer um monte de gol e tal. A Copa do Brasil a gente é eliminado, e no Brasileirão, terceiro lugar, 1 ponto só atrás do Inter, não dá pra ninguém achar que chama de fracasso não. Ganha o Carioca desse ano e ainda tá vivo nas competições. Como a gente vai reagir se for eliminado me preocupa muito, mas eu tô mais ansioso, na verdade, para saber quais soluções que a gente vai utilizar e que vão ser importantes pra gente se classificar e mudar essa onda que a gente tá. É hora de se preocupar? Não. Não acho que é hora de se preocupar, de ficar desesperado. Mas me preocupa o comportamento da torcida no geral. Sábado tem jogo com o Red Bull. Até agora não saiu parcial de ingressos ainda, 10 mil. Uma eliminação na quinta-feira é horroroso, 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 financeiramente, moralmente, ser eliminado pelo Flamengo, o fato da gente realmente ter chances de ser campeão da Copa do Brasil dentro desse ano e tal, horroroso. Mas se for eliminado não dá 15 mil no sábado, 20 mil no sábado, e isso é o que me preocupa. Enfim, tamo junto. Só uma reflexão.